Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós cumprimentamos a igreja em nome do Senhor Jesus. Que alegria, mais um domingo, estarmos juntos aqui neste local. É uma oportunidade que o Senhor Deus nos dá. Na nossa nação nós temos essa liberdade. Que privilégio para nós termos um local adequado para poder cultuar o nosso Deus. E temos também o privilégio de ter acesso livre à palavra do Senhor Deus. Você pode ter ela escrita num papel ou aí num aparelho eletrônico e traduzido na sua língua, para você poder ler de maneira inteligível. Que privilégio, meus irmãos. Eu estou falando isso porque existem outros irmãos que estão em outras regiões que não têm esse acesso livre como nós temos. E se tem a dificuldade da língua, e nós aqui temos esta bênção, e mais, temos liberdade para isso, podemos continuar aqui a adorar o Senhor Deus tranquilamente, que ninguém vai vir aqui impedir a gente de cultuar o nosso Deus. Aliás, este ambiente é protegido por lei, o ambiente de culto é guardado por lei. Nós estamos aqui com a prática da nossa religião, e a lei nos protege. É claro que estamos chegando a um momento em que este ambiente de culto que é guardado por lei já está sendo violado, porque nós não temos tanta liberdade de falar o que a gente pensa. Tem muita coisa que a gente gostaria de falar, mas por causa do cerceamento da nossa liberdade, que já chegou ao Brasil, tem coisas que a gente tem que segurar a língua para não falar, para não sofrer uma penalidade. Então, temos liberdade, mas é uma liberdade limitada. Quando eu falo liberdade, é liberdade de expressão. Agora, em Cristo, estamos livres, meus irmãos. Então, por gentileza, capítulo 3, versículos 17 a 21. É a finalização deste capítulo, meus irmãos. Alegria ter crianças no culto. Meus irmãos, não pense que a liderança dessa igreja fica incomodada com gritos, com choros de crianças. Aliás, a igreja que no culto não escuta um grito de criança, meus irmãos, está faltando alguma coisa. Eu lamento dizer que na hora da exposição bíblica, algumas crianças são retiradas deste momento de adoração ao Senhor Deus, porque às vezes as crianças gritam. Meus irmãos, nós lemos aqui o Salmo de número 8, Senhor Deus magnificando o grito das crianças, de maneira que a gente não sabe explicar, louvores são transmitidos. Às vezes você pensa que a criança está gritando porque está irritada, pode até ser que seja, mas eu não tenho dúvida que o Senhor Deus trata com essas crianças. Então, louvado seja Deus pelas crianças que estão hoje aqui no culto. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas imitam outras. O comportamento é também moldado pelo meio. Eu não tenho dúvida disso. Não é determinado pelo meio, mas é moldado pelo meio. De fato, as circunstâncias influenciam. Pessoas influenciadas pelas circunstâncias são aquelas cujas atitudes, decisões e comportamentos mudam de acordo com o ambiente, com o contexto social,
ou até uma pressão externa. Os nossos adolescentes sabem disso quando estão no colégio, a pressão que enfrentam para poder fazer parte do meio do grupo. Mas deixa eu dar um exemplo aqui, talvez para os mais entendidos. No ano de 2002, nós tivemos a Copa do Mundo de futebol. E nesta Copa, nós tivemos a moda do cabelo cascão, ou do corte do cabelo cascão, que foi implementado pelo jogador Ronaldo Fenômeno. E este corte influenciou uma geração. O cascão aqui é aquele personagem do desenho animado, mas o corte não tinha nada a ver com o cascão. Eles cortavam só, ficava só com a moitinha, o resto tudo careca. E como influenciou uma geração? Quem é aí do ano 2002 deve lembrar desta Copa aí. A fatídica Copa do ano de 2014, quando o Brasil foi eliminado pela Alemanha, 7-1. Nós tivemos um outro fenômeno que influenciou aquela geração. A vez agora é do cabelo moicano do Neymar, jogador de futebol. Os cabelos pintados de amarelo, vocês lembram disso? Quantos entraram nessa onda? Claro, quem tinha cabelo. E o fato, irmãos, é notório. Você que é pai, que é mãe, ou tio ou tia, sabe que os seus filhos ou sobrinhos gostam de imitar. Ou ele imita o pai, a mãe, a menina gosta de imitar a mãe, vê a mãe se maquiando, ela vai lá e maqueia. Ela vê a mãe calçando o sapato dela lá, que tem um salto de 1 metro de altura, a criança também quer andar com aquilo. E a mesma coisa é o pai está lavando o carro, está mexendo em alguma coisa, o filho quer imitar o pai, ou ele vai imitar alguém, isso é notório, não tem como negar isso. Eu poderia falar, e o dia do cabelo maluco? A ideia, meus irmãos, eu sei que houve algumas críticas aí sobre este movimento, e claro que a gente sempre tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque o meio influencia. A ideia do cabelo maluco começou com uma forma de estimular a criatividade. Essa foi a ideia. Promover, talvez, numa linguagem humana, a autoestima das crianças e criar talvez uma integração entre alunos e professores, porque a ideia é essa. Não só a criança pinta o cabelo maluco, e os professores também se vestem lá a caráter, para interagir com o aluno. O cabelo maluco também pode estar ligado a estilos excêntricos, como surgiram em diferentes movimentos, nós sabemos disso. A cultura influencia, meus irmãos. Vocês devem lembrar quem é da década de 70 e 80 aqui, os mais antigos, os punks, com os moicanos coloridos. Não foi Neymar que inventou isso, já é antigo. Vocês devem lembrar os animes com cabelos artificiais de cores fortes. Você deve lembrar dos artistas pop e por aí vai. Os malucos belezas da vida. O fato é que, de fato, que o meio influencia. Não determina, mas influencia muito. O texto, irmãos, que eu li, nos mostra que a igreja é convocada a imitar alguém, pessoas. A questão é, qual o referencial que nós temos para imitar? Com quem nós queremos ser parecidos? É disso que eu quero falar com vocês, baseado no texto que o apóstolo Paulo registrou aqui. Paulo, irmãos, convida os cristãos da cidade de Filipos a seguir o seu exemplo, o exemplo de vida, de conduta, de ética, de coragem, mas ele também convida aqueles irmãos a observarem a vida de outros irmãos e também segui-lo. Obviamente, pessoas que têm exemplos de caráter, de coragem. Dá uma olhada comigo aí no versículo de número 17, por gentileza. Ele diz assim: irmãos,
sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Preste atenção no detalhe aqui, meus irmãos. Paulo aqui é ousado. Ele se coloca como um exemplo a ser seguido. Mas que tipo de exemplo? É óbvio que ele está falando aqui. Quem conhece o escrito do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, Paulo escreve para esses irmãos de uma satisfação que ele está no coração, porque ele recebeu notícias desses irmãos. Os irmãos estão bem doutrinariamente, não há nenhum desvio doutrinário nesses irmãos, mas existem comportamentos que ele quer corrigir no meio desses irmãos. Há divergências lá de comportamento eclesiástico, no sentido de comunidade, talvez disputas, e ele quer corrigir este comportamento. E mais, há líderes que estão infiltrados dentro da igreja e estão com tendência de desvio de uma conduta desses irmãos. Então Paulo está dizendo: olha para mim e siga o exemplo de firmeza doutrinária, de firmeza na fé. E claro, olhando para a minha vida, lembrando que Paulo está preso. Paulo, quando escreve essa carta, está na prisão. Ele está dizendo: sede meus imitadores, venham todos vocês para a prisão. Mas é que aqueles irmãos conheceram o apóstolo Paulo de perto. Foi Paulo que iniciou o trabalho naquela região. E não é a primeira vez que ele faz isso, se colocando na vitrine para a igreja, dizendo: me imite. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, aos coríntios ele também ousou em falar desta maneira. 1 Coríntios 4, 16, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Aqui ele usa de uma admoestação. Que coragem, que firmeza, que pessoa é essa que diz: olha, eu sirvo de exemplo para vocês. Ainda em 1 Coríntios, agora no capítulo 1, versículo 11, capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Agora melhorou. Então, Paulo, você não é um referencial final, você não é um padrão estabelecido na terra, último de ser seguido. Ele: não, eu tenho um padrão final, eu tenho um modelo a quem eu sigo, e eu sigo com fidelidade, e é por causa dele que eu digo: sede meus imitadores. Meus irmãos, só aqui neste versículo nós já temos grandes lições. E nós estamos falando de liderança, que se coloca como vitrine, como espelho para a comunidade, dizendo: pode me imitar, porque eu tenho imitado a Cristo. Como nós estamos clamando por lideranças assim? Lamento dizer que nós chegamos numa época, e já muito antiga essa época, de pessoas que não são exemplo para ser seguido, não dá para seguir. Mas lamento dizer que tem um monte de incautos que não leva em consideração a ética cristã e que seguem pessoas sem compromisso com Cristo. E até falando de Cristo, Gálatas capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Gálatas 6, 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe esteja de mim gloriar-me. Eu posso me gloriar, mas eu vou me gloriar na cruz de Cristo, porque a cruz é para mim o símbolo final de comportamento. É a cruz que vai nortear o meu exemplo de vida. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou amigo da cruz de Cristo. Então, as crianças que estão aqui participando do culto hoje, pode pensar um pouquinho aí. Talvez as crianças, deixa eu dar uma dica para os pais. Vocês, pais desta igreja, sabem que o pastor prega expositivamente. Então você sabe o que o pastor prega quando sobe aqui, qual o texto que vai usar. Então você pode em casa já treinar o teu filho, para a mente dele, quando chegar na hora do culto, saber o que é que o pastor está falando.
Então, de repente, se tem alguma criança aí com algum celular na mão, ou algum papel e um lápis ou uma caneta, pode desenhar uma cruz, e você pode desenhar bonequinhos que você gostaria que estivesse perto da cruz de Cristo, e depois você entrega para o seu papai e para sua mamãe aí. Pai, ensina os seus filhos a serem amigos da cruz de Cristo. Isso é muito importante. Pois bem, meus irmãos, então o apóstolo Paulo é aquele que dá o exemplo de vida e de comportamento doutrinário. E ele ordena que, é uma ordem, meus irmãos, não é um aconselhamento, não é uma sugestão do apóstolo Paulo, é uma ordem que os crentes da cidade de Filipos, e isso serve para nós aqui neste local, de imitar pessoas que são compromissadas com a cruz de Cristo. E fazendo assim, ele está de acordo com a verdade que vem da cruz. Mas aí vem o versículo 18 e 19. Olha que contraste, meus irmãos. O versículo 17, ele se coloca, é uma coragem do apóstolo Paulo. Ele não era perfeito, mas ele tinha um compromisso com Cristo e este crucificado. Mas o versículo 18 de Filipenses 3, Paulo diz assim: pois muitos andam entre nós. Preste atenção que ele está falando da comunidade, entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Meus irmãos, preste atenção no detalhe. Paulo afirma aqui que existem pessoas que se dizem cristãs, que estão no meio da comunidade do povo de Deus, mas que vivem de maneira contrária ao Evangelho. O comportamento dela condena a confissão que ela fez. É interessante que Paulo informa esses irmãos daquilo que ele já tinha alertado quando estava com os irmãos. Ele diz aí, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Parecia que Paulo era repetitivo quando ele queria dar uma ênfase. Fala assim: irmãos, vocês têm que tomar cuidado com o comportamento de vocês. Vocês não podem ser hipócritas, confessar uma coisa e viver outra. Isso vai caracterizar vocês como inimigos da cruz de Cristo. Não pense que Jesus vai passar a mão na cabeça de vocês, porque não vai. Na verdade, vocês vão ver o que ele vai dizer, o que cabe a essas pessoas que se dizem cristãs, mas que não vivem como cristãos. São os ateus práticos. Alguém falou aí, o ateu prático é aquele que confessa que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. É ateu. E às vezes, meus irmãos, preste atenção aqui, esta mensagem é uma mensagem para mexer com o nosso comportamento. Nós não sabemos quando Cristo voltará, e Ele voltará, isso é certo. A questão é como está o nosso comportamento como cristãos, nós que somos confessionais. Quando eu digo confessionais, confessamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Analisando o contexto aqui, você pode pensar assim: não, Paulo está falando dos falsos líderes. Ele disse aí no capítulo 3, versículo 2, olha os falsos líderes: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então você pode dizer: não, ele está falando da liderança, essas lideranças que são inimigos da cruz de Cristo. Pode ser que seja, meus irmãos, eu não tenho dúvida disso. Mas eu penso que Paulo está falando mais do que liderança aqui. Ele está falando dos irmãos que já se deixaram levar por esses líderes que são cães, que são maus obreiros. Os seguidores desses cães e maus obreiros também são culpados. Não pensam que eles são inocentes, estão sendo enganados. Não, eles vão atrás desses deliberadamente e seguem o exemplo desses que são cães. Eu já disse aqui e repito, na época do apóstolo Paulo, os filipenses sabiam quem eram esses cães. E hoje, na nossa época, Paulo não sabe, mas nós sabemos quem são esses cães. E como existem pessoas que vão atrás da voz desses que são cães, que só querem
só querem tirar o que é de proveito do meio das ovelhas. Gálatas capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, Gálatas 1, 7. O qual não é outro, quando ele fala que tem gente que prega um outro evangelho. Na verdade, o evangelho é um só, não existe outro evangelho. E ele diz, o qual não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ah, meus irmãos, como isso aqui é atual para nós. Vocês veem descaradamente pastores no púlpito com a Bíblia aberta, pervertendo o evangelho de Cristo, porque eles têm uma intenção própria, pessoal, ditatorial. Eles são donos da igreja. E o que choca aqui, o que impacta a gente é que Paulo chora, meus irmãos. Chora, não é isso que está aí no versículo 18? Volta lá para Filipenses 3,18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando. Eu penso que é literalmente aqui, meu irmão. Paulo está preso, mas quando ele escreve a carta e toca nesse assunto, lágrimas vêm nos olhos. Não só por causa dos falsos, mas por causa daqueles irmãos que estavam dando ouvidos para esses falsos. Paulo chora não porque ele teme que alguém pudesse desfazer o que Cristo havia feito, mas por causa de crentes que estavam abandonando este caminho. Atos capítulo 20, quando ele chama os presbíteros de Éfeso, Atos 20 e 29, o apóstolo Paulo diz assim, Atos 20, 29, 30 e 31, que eu vou ler. São palavras do apóstolo Paulo. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Os lobos estão para o lado de fora. Paulo está dizendo, quando eu partir, eles virão e penetrarão. Volta só no 29 um pouquinho. Ele diz que esses lobos não vai poupar o rebanho. Eles irão começar a realizar emocional de vocês, e sem vocês perceberem, o bolso de vocês serão atingidos, e as pessoas irão se render a isso mesmo. Não são poucos que entram nas campanhas achando que estão fazendo um serviço para Cristo, achando que terão algum benefício de Cristo, e não terão benefício nenhum de Cristo. São lobos roubadores, aliás, devoradores, né? Versículo 30, Paulo diz assim, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Entrarão lobos, mas no meio já existe aqueles incubados, homens e mulheres que irão se levantar com atitudes pervertidas. É o que ele diz, e ele fala no versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Meus irmãos, líderes que se importam com a comunidade, que sabem o perigo que a comunidade enfrenta, sabe que os lobos roubadores estão por aí para desfolar as ovelhas. E aqui nós temos um pastor amoroso, que toda vez que para e pensa nesse assunto, na capacidade desses falsos líderes espoliar as ovelhas, ele chora, e ele admoesta, dizendo, meus irmãos, tomem cuidado, vigiem, o que está em jogo é a tua vida eterna, é a tua família, não vá atrás desses que são cães e maus obreiros, porque senão você será um culpado. É o que está em jogo aqui, meus irmãos. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim, 2 Coríntios 2, 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasses entristecidos,
mas para que conhecesse o amor que vos consagro em grande medida. Preste atenção no detalhe que quando Paulo diz que ele chora, que ele derrama lágrimas, isso não é para mostrar fraqueza, fragilidade, muito pelo contrário, é para mostrar amor. Quem conhece o temperamento do apóstolo Paulo, que já leu os escritos do apóstolo Paulo, é até estranho a gente ouvir dizer que ele chorava, numa cultura que nós vivemos que diz que homem não chora. Mas o choro de Paulo não é um choro emocional, pura e simplesmente. É um choro por almas. Versículo 19, do capítulo 3 de Filipenses, Paulo dá uma sentença aqui. Olha como é que a coisa fica séria. Filipenses 3,19. Esses que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição. Ah, meus irmãos, eles podem enganar as ovelhas por um tempo, eles podem devorar a lã das ovelhas por um tempo, ele pode enganar as ovelhas por um tempo, mas o destino deles já está certo. Segundo o apóstolo Paulo, a perdição. Muitos naquele dia, diz o Senhor Jesus, irão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz campanha, em teu nome eu subi a montanha carregando uma cruz para orar pelas ovelhas. Em teu nome, Senhor, eu carreguei até a arca da aliança dentro da igreja. Senhor Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito. Isso é muito sério, meus irmãos. O versículo 19 diz que o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Deus dele é o ventre. Alguém pode interpretar aqui que eles são o ventre, porque come muito. O ventre aqui é a sede das emoções. São gente que se preocupa só com o seu, numa linguagem popular, com o seu umbigo, com os seus prazeres, com a sua satisfação. São gente imorais, gente pervertida. O Deus deles não é Cristo, é o ventre deles. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Por isso é que Paulo está dizendo: Filipenses, me imitem, porque vocês me conhecem, porque se vocês imitar ele, olha o que vocês irão se tornar. E meus irmãos, pare e analise um pouquinho como é que anda a sua vida. Qual é a sua preocupação nesse mundo? Você se preocupa só com as coisas terrenas? Não é, a nossa geração não é esta, a geração da conquista. Eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar, não há nenhum pecado nisso, meus irmãos. A questão é quando esse é o fim para o cristão. Acha que a sua esperança está só aqui neste mundo, então você vai trabalhar igual um doido para ganhar dinheiro, para viver para você. Você esquece que você faz parte de um reino espiritual, o reino de Cristo. E você pouco investe no reino, você pouco se preocupa com o reino, você pouco contribui para o reino. Você pode se tornar um desses aí. A sua glória será a sua infâmia, visto que você só se preocupa com as coisas terrenas. Paulo aqui não se engana acerca desses, meus irmãos. Esses falsos mestres, vamos pegar a liderança aqui, têm as suas mentes voltadas para as coisas materiais em vez de espirituais. Pode perceber hoje como que está as igrejas. Como que líderes se preocupam com a sua dinastia, com a sua igreja, com o seu império, com o seu povo. E como tem gente para dar crédito para isso. E aí eles vão só se ocupando com as coisas da terra. Igreja que se propõe em cuidar mais da videira, mais da treliça do que da videira. Eu não sou contra, meus irmãos, templos bonitos. Se eu puder, nós vamos chegar aqui, nós estamos trabalhando para isso. Mas o dia que nós começarmos a investir mais na construção do que em vida, perdemos o objetivo. E como tem igreja hoje que quer disputar na construção para ficar mais bonita do que a outra. São os megas templos que tem um investimento pesado dentro da igreja. Mas e as vidas, meus irmãos? Só se preocupam com as coisas da terra. Louvado seja Deus por essa igreja, que nós temos a equipe de diáconos aqui, que são bem instruídos,
para nenhuma família passar necessidade. Porque o dia que tiver uma família passando necessidade aqui, a gente para qualquer outro projeto para socorrer a família. Porque o que importa são vidas, meus irmãos. As coisas da terra são importantes, secundárias. Cristo está voltando, ele vai falar isso aqui. E tudo vai ficar por aí, tudo. O templo suntuoso, o telão que é passado lá atrás, aquela... Como é que chama? Nem sei como é que chama. Vai ficar tudo por aí para o fogo consumir. Mas as almas subirão. Vocês estão prestando atenção, meus irmãos, o que importa? Quem são os amigos da cruz de Cristo? O coração deles está sedento de coisas materiais, em vez de buscarem as riquezas e prazeres espirituais. O fim desses será trágico, segundo o apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Presta atenção nesse registro aqui do apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses 1, 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, continua aí, por gentileza, vou até o 9. Verso 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. E o versículo 9, Paulo diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Bom, se Paulo não está falando verdade, nós estamos perdendo tempo aqui. Mas nós tomamos as palavras do apóstolo Paulo, palavras inspiradas pelo Espírito, como verdadeiras, meus irmãos. Então há um juízo chegando, e esses que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição mesmo, é o que diz Paulo. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, prestem atenção nesse detalhe. Não sei se vocês têm acompanhado aqui o raciocínio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou que esses irmãos foram salvos pela graça do Senhor Deus. É Deus que efetuou o querer e o realizar neles. Justificação. Que esses irmãos teriam que agora desenvolver essa salvação que Deus deu a eles, santificação. Só que agora Paulo apresenta o seguinte: olha, existe um estado final, que é a glorificação, nos aguardando. A nossa pátria está nos céus. Somos cidadãos aqui desta terra, devemos exercitar esta cidadania romana, e eu já expliquei isso aqui para vocês. Os moradores da cidade de Filipos se consideravam cidadãos romanos, eles tinham orgulho disso, eles se consideravam de Roma, mas moravam na Macedônia, numa colôniazinha de aposentados, de soldados romanos, por assim dizer. Influenciou muito a cultura lá. Então, assim como os filipenses eram uma colônia de Roma em território estrangeiro, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: irmãos aí da cidade de Filipos, igreja, vocês também são uma colônia, só que não de Roma, mas do céu. Porque a nossa cidadania está lá, somos cidadãos do céu, meus irmãos, é lá que está a nossa pátria. Que coisa, eu sei que essa mensagem é uma mensagem que não agrada muito, porque você deve estar pensando assim: pastor, pois é, mas aqui nesse mundo é tão maravilhoso, aqui a gente tem tanta coisa divertida, a gente tem tanto alvo a alcançar aqui, a gente tem tanta coisa que a gente pode aproveitar nesse mundo, é tão maravilhoso, a gente tem família, amigos, irmãos. Irmãos, os cristãos pertencem ao céu, porque é onde Cristo habita. Por isso é que, quando o Dr. Shed estava nas últimas no hospital, um servo de Deus piedoso que influenciou uma geração, muita gente orando para a saúde
o Dr. Russell Shedd, ele cochichou no ouvido da esposa dele para falar para os irmãos: não peçam mais para orar para eu ser curado, porque esse corpo mortal está sendo desfeito, mas eu sei o que me aguarda, e é para lá que eu estou indo. E não demorou 2 dias, veio a notícia: Dr. Shedd havia falecido. Meus irmãos, eu não estou dizendo que você tem que desejar a morte. O que eu estou dizendo é que esse mundo, meus irmãos, não é a nossa morada final. Não fique agarrado com as coisas aqui nesse mundo, que o teu coração não esteja enraizado nessas coisas materiais, porque o teu tesouro não é desta terra. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo tem a convicção que os irmãos da cidade de Colosso já haviam crido em Cristo, saído da morte para a vida. E aí Paulo diz assim: portanto, já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o que é que as lideranças hoje ensinam? Você buscar as coisas da terra, não lá do alto. Porque o que significa buscar as coisas lá do alto? Como é que eu busco as coisas lá do alto, onde Cristo está? É um anseio, meus irmãos, de estar com Cristo neste local onde não haverá mais dor, mais luta, mais sofrimento, como Paulo está sofrendo. É interessante que nós vimos aqui um Paulo que chora por amor às almas, mas ele não escreveu que ele chorou quando ele levou os açoites. Você lembra que lá em Filipe ele levou açoites na praça pública? Ele poderia, na hora da prisão lá, vou escrever uma carta aqui para os meus irmãos: meus irmãos, eu estou aqui chorando porque as varadas foram doídas e lágrimas estão no meu... Não! Quando é escrito, o que é que aconteceu lá na prisão? Eles cantando, louvando o Senhor Deus com o lombo ardendo. Mas quando ele vai falar das almas que estão fadadas a ir para o inferno, ele chora, ele chora. Meus irmãos, que amor é esse deste homem? Então, devemos buscar as coisas lá do alto, para imitar o apóstolo Paulo, que tem imitado a Cristo. Quando Cristo retornar em glória, entretanto, a maravilha do céu virá para a terra, e os cristãos terão o seu lar no novo céu e na nova terra. Meus irmãos, se você ama essa terra, você não sabe o que você está perdendo. Haverá uma nova terra. Se você já gosta dos tesouros desta terra, existe uma outra terra te aguardando, que tem tesouros inigualáveis te esperando. Vocês lembram de Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 5? O apóstolo João, que teve essa revelação, ele diz o seguinte: Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 5. A visão que Deus deu a ele, ou que Cristo deu a João: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Você lembra que João está preso na ilha de Pátimo, cercado por um mar. Versículo 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Preste atenção, que descia. Então é restauração de terra da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu noivo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus irmãos, vocês estão percebendo qual é a esperança do cristão aqui nesse mundo? Que exemplo nós devemos dar para a comunidade, para o mundo? O testemunho disso daí, meus irmãos. O testemunho de vida de que você é um vencedor, é um campeão, não é porque você tem coisas. Deus pode dar isso até para o ímpio, que é ingrato, mas é porque você é fiel a esse Deus e aguarda essa morada final. Você tem esperança na glória, como o irmão orou aqui.
Então, meus irmãos, a glorificação é a nossa certeza inequívoca, é o que nos aguarda. O novo corpo será glorificado na segunda vinda de Cristo. Eu sei que existe hoje uma insatisfação com o nosso corpo. As irmãs aí que me perdoem. Às vezes eu entendo. Se puder dar uma melhoradinha, eu sei disso. Mas olha, volta lá para Filipenses capítulo 3, versículo 21. O que Paulo diz? Filipenses 3, 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Meus irmãos, por mais que você seja um narcisista, o teu corpo é um corpo de humilhação, por causa do pecado que ainda está aí. Esse corpo está se desfazendo. Esse rostinho lisinho que você tem, daqui a pouco começará a enrugar. Os cabelinhos pretos que você tem começarão a ficar brancos, ou cairão. Mas ele será transformado a um corpo da glória, onde Cristo está, segundo a eficácia do poder. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar nesta bênção? Eu não sei que tipo de bênção você veio buscar aqui, eu não sei que tipo de campanha você tem participado, se é que você participa, a nossa igreja é contra esses negócios. Mas olha aí, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Quando Paulo escreve sobre isto, meus irmãos, Paulo é exemplar nisso. 1 Coríntios capítulo 15, por gentileza, capítulo 15 a partir do versículo 50, vou ler só 3, 4 versículos. Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 50, e isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, olha o que Paulo vai dizer, nem todos dormiremos. Dormiremos aqui é morte, é um eufemismo para falar de morte, ele está suavizando a palavra. Não é o sono da alma aqui como os adventistas ensinam, nós não cremos nisso. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E o versículo 54, Paulo diz, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, dragada foi a morte pela vitória. Meus irmãos, essa é a vitória da igreja. É aqui que nós entendemos que somos mais do que vencedores. É por isso que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós temos essa esperança. Eu poderia ler para vocês 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é um texto difícil de interpretar, mas eu só vou ler para vocês aqui. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Paulo diz assim: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Vocês viram que a trombeta está aí para poder dizer que a volta de Cristo vai ser nada silencioso. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, deixa eu só explicar os que ficarmos, aqui não é deixados para trás, é que Paulo tinha uma convicção de que Jesus ia voltar enquanto ele estivesse vivo, essa é a esperança dele. Então ele está dizendo, olha, os nossos irmãos que já morreram, quando Cristo voltar, eles terão a primazia, eles vão ressuscitar primeiro, e nós os vivos que ficamos é no sentido de que não morremos, diz ele aí, seremos arrebatados junto com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é uma palavra de consolação, versículo 18. Paulo diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras.
O fim do mundo, a volta gloriosa de Cristo é palavra para consolar o nosso coração, porque é esperança da glória, meus irmãos. É esperança da glória. Então, a glorificação do nosso corpo se dará pelo poder infinito de Deus. Não é isso? Segundo a eficácia do poder que Ele tem. Paulo diz aí. E eu quero então, hoje à noite de ceia, concluir essa mensagem e tirar algumas lições, e algumas que nós já tiramos aqui. Como é que está você nessa noite? A quem você anda imitando? Com quem você quer parecer? Quem é o teu referencial nesta era de imagens na sociedade tecnológica? A quem você anda ouvindo e seguindo? Meus irmãos, isso aqui é muito triste. Estamos vendo pessoas que se dizem cristãs e que até confessaram publicamente a sua fé e receberam o selo dessa fé que ela diz que tem, que é o batismo, e que a conduta desta pessoa condena aquilo que ela confessou com a boca. O exemplo de vida dela não serve para ser seguido, porque senão você vai para o inferno junto com essa pessoa. Como a Igreja de Cristo hoje está precisando de pessoas comprometidas. E você que veio aqui hoje, como é que você... Visionário. O cara tem uma visão de mundo que ele chega no topo. Eu quero imitar ele, eu quero chegar lá. O que significa ser inimigo da cruz de Cristo? Eu fiz essa pergunta no meio do sermão e eu acho que eu dei a resposta. Não sei se você pegou aí. Mas o que significa ser inimigo da cruz de Cristo? Como você e eu tornamos inimigos da cruz de Cristo? Ou quando nos tornamos inimigos da cruz de Cristo? Para pensar. Se o teu comportamento não te leva a caracterizar como um inimigo da cruz de Cristo. Aí você vai falar, não, pastor, eu sou um adorador. Na hora do louvor, pastor, eu até fechei o olhinho. E, Senhor, eu senti a atmosfera. Aí você fala, olha, eu senti. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração lastimável de sentimentos fúteis dentro da igreja, os shows para os cristãos. E eu lamento dizer que tem até grupo de louvor que é renomado aí, que canta louvores bíblicos, mas que se propõe em fazer show para os irmãos. E muitos incautos vão a esses shows para sentir alguma coisa, mas é só naquele momento, porque o resto da vida são inimigos, ou o resto da semana, são inimigos da cruz de Cristo. Filhos que não honram pai e mãe dentro de casa e se dizem cristãos, inimigos da cruz de Cristo. Maridos que não respeitam a esposa dentro de casa e se diz cristão, inimigo da cruz de Cristo. Esposa que não consegue se submeter à autoridade amorosa de um marido, que se diz cristã, inimiga da cruz de Cristo. Por último, qual foi a última vez que você pensou na volta gloriosa de Jesus? Quantos inimigos da cruz de Cristo? Ah, não, Senhor, eu sei que o Senhor está para voltar, mas hoje não, Senhor. Eu não tenho dúvida que você anseia por Jesus voltar. Mas se Ele voltar essa noite, você está preparado? Você está preparada? Você vai ouvir da parte dele, vinde bendito de meu Pai, e entra no gozo eterno? Ou o que é que você vai ouvir da parte dele? Você está preparado para o retorno glorioso de Cristo? Você fala, não, pastor, isso, olha, eu estou pensando aqui, tem algumas coisas na minha vida que eu preciso dar
Eu tenho uma área secreta na minha vida que só eu sei. Minha esposa não sabe, o marido não sabe, os filhos não sabem, o pastor não sabe. Então eu tenho que resolver isso aqui ainda. Se Jesus voltar, eu estou lascado. Então quem sabe nessa noite resolva isso. Não deixe isso passar mais. Porque você está sendo avisado mais uma vez. Talvez Deus te trouxe aqui para ouvir. Ainda dá tempo. Para depois você não reclamar. Porque, meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. A pessoa se propõe a uma vida religiosa, espiritual e no fim vai para o inferno com toda a sua religiosidade. E depois que estiver lá, não tem mais como sair. O que importa? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pense nisso, meu irmão. É noite de ceia. A ceia aponta exatamente para isso. Quem são os que se aproximam da mesa do Senhor? Os amigos da cruz de Cristo. Mas eu lamento dizer que existem muitos na igreja que são inimigos da cruz e que se aproximam deste momento tão sagrado, comendo e bebendo juízo para si. Vamos orar, meus irmãos, neste momento? Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração, porque é o Senhor que sonda, e é o Senhor que vê se há algum caminho mau. Às vezes, Senhor, nós nem precisamos pedir para o Senhor sondar, porque se formos sinceros conosco mesmo e com o Senhor, nós sabemos que há sim caminho mau. Ó Deus, nesta noite, a palavra do Senhor que é viva e eficaz e que penetra de maneira profunda. Esta palavra conforta, é consoladora, é transformadora, mas também é uma palavra que exorta, Senhor. Aqui está o teu amor, quando o Senhor nos alerta de que precisamos, Senhor, rever conceitos na nossa vida, de rever comportamentos. Ó Deus, nós ouvimos aqui e nós precisamos ser exemplos, ó Deus, de vida cristã fiel, de amar a cruz de Cristo, de saber que nela nós nos alegramos, Senhor. Essa mensagem que transforma o nosso coração, ó Deus, ajuda-nos a estarmos crucificados na cruz de Cristo e a não viver para nós mesmos. E a pensar no próximo, Senhor, e a olhar a missão que o Senhor nos confiou no teu reino. Tira de nós o individualismo, Senhor, tira de nós esta particularidade de querer viver isolado. Nós fazemos parte de um corpo, Senhor, que precisamos uns dos outros. E mais, Senhor, prepara o nosso coração para encontrar-te com o Senhor mesmo, porque se depender de nós, Senhor, o nosso coração nos engana. Nós vivemos as correrias da vida, os compromissos que nós temos e nem pensamos na eternidade. Esquecemos que a nossa pátria está nos céus. Ó Deus, que sejamos sal e luz neste mundo como o Senhor requer de nós, mas sem esquecermos, ó Deus, de quem nós somos diante do Senhor, teus filhos amados, a quem o Senhor comprou com teu precioso sangue. E, ó Deus, livra o meu coração como líder, de ser ganancioso, de ser autoritário, de querer enganar as ovelhas. Ó Deus, não deixe que o meu coração me engane. E eu peço ao Senhor que livre os teus filhos aqui na noite deste dia e aqueles que nos ouvem, desses lobos devoradores, que enganam, Senhor, usando a palavra do Senhor, são fraudulentos, são cães devoradores mesmos. Ó Deus, abre os olhos, como o Senhor tem aberto de muitos. Quantos nós temos tido relatos, ó Deus, que o Senhor tem aberto os olhos e sair debaixo de lideranças que são ditadores, senhores da igreja, dominadores do rebanho.
Ó Deus, levanta homens e mulheres comprometidos no meio do povo do Senhor. Salva, Senhor, dessa geração pervertida, má e corrupta, para a glória do teu santo nome. No nome de Jesus é que oramos assim. Amém.